Olá, meus nobres amigos, mais um vídeo super importante e vou falar a respeito do informativo de jurisprudência 678 do Superior Tribunal de Justiça, datado do dia 8 de março de 2021. Olha, fresquinha a informação. Primeiro, nós vamos tratar a respeito neste vídeo sobre o crime de calúnia contra pessoa morta, né, em face de pessoa morta, e a questão do juízo de retratação previsto no artigo 143 do Código Penal. O que o STJ tratou a respeito acerca deste ponto? Eu vou falar de um modo resumido e ele vai servir logicamente como precedente para outras decisões judiciais. Inclusive eu vou deixar disponibilizado um breve texto aqui na descrição do meu vídeo para nós estudarmos juntos, né, que é um tema muito importante. Primeiro, tratava-se de uma ação penal, a ação penal número 912 do Estado do Rio de Janeiro, sob relatoria da ministra Laurita Vaz, né, por unanimidade, julgou, né, esse julgado recentíssimo, né, do dia 3 de março, mas foi disponibilizado apenas na semana seguinte, né, no dia 8. Então tratava-se de uma queixa-crime. A queixa-crime, se o fundo dela era um crime relacionado a calúnia e difamação, né? Primeiro, calúnia, imputar alguém falsamente com um fato definido como crime. Isso seria calúnia. Artigo 138 do Código Penal. Inclusive, o artigo 139 trata já da difamação. Então, tratavam-se de dois crimes que uma determinada pessoa cometeu, né? Eu vou falar até publicamente, porque o processo é público. Se você puder consultar a ação penal 912, os sujeitos desse processo eram uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, por outro lado, era uma pessoa caluniada contra a pessoa morta, né? No caso seria a deputada morta Marielle Franco. Então se tratava de um caso notório, né? Um caso que envolvia pessoas públicas, né? Se querendo ou não. Então, o julgado da STJ, ainda que muitas pessoas façam as suas críticas, seja políticas ou não, né, sobre esse fato, porque muitos casos ultimamente têm sido discutidos, as pessoas falando que as decisões judiciais têm sido políticas, algumas sim, outras não. Esse fato específico em análise é muito técnico e observou o artigo 143 do Código Penal, né, no tocante ao desfecho dessa decisão. Então, o artigo 143 do Código Penal estabelece, vamos colocar na tela para nós estudarmos juntos, o artigo 143, o querelado, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Parágrafo único. Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia ou a difamação, utilizando-se de meios de comunicação, a retratação, dar-se-á, se assim desejar o ofendido, pelos mesmos meios em que praticou a ofensa. O que acontece? A decisão se dizia a respeito da calúnia e difamação, não é? Então, é aplicável o artigo 143 ao presente caso. No caso, a desembargadora proferiu atos caluniosos e difamatórios na internet, na rede social, não lembro agora qual foi a rede social. E aí, o que se valeu? A abertura de um inquérito, né, uma queixa-crime aí no caso, portanto, uma queixa-crime em face dessa desembargadora. Antes da decisão, da sentença, ela se retratou pelas mesmas redes sociais em que ela difamou e caluniou a pessoa morta. A consequência disso, foi apresentada a defesa, provavelmente apresentou-se todos os elementos necessários, e o STJ entendeu que a retratação admitidas no caso de calúnia e difamação não é ato bilateral. Não precisa de uma aceitação por parte do ofendido e para surtir os efeitos na esfera penal. Então, não se trata, se alguém lhe ofendeu a outra pessoa e depois conseguiu retratar-se nas mesmas redes sociais, olha, eu ofendi a pessoa lá no Twitter, eu vou retratar, fazer o juízo de retratação lá no Twitter. E aí eu vou ter esse direito. E antes da sentença, aí nesse caso seria uma benese, porque aí vai ficar isento de pena.
não vai ser aplicado nenhum tipo de penalidade no tocante ao crime de calúnia ou mesmo de difamação. E aí fica isento. É um caso típico de causa de extinção de punibilidade. Né? O artigo 107 do Código Penal, acho que parágrafo 5º, que fala também é uma causa de extinção de punibilidade. E aí existe uma espécie de um juízo de retratação, mas de forma cabal, que se diz, olha, peço desculpa por os meus atos injuriosos, pelos meus atos difamatórios, caluniosos, e quero pedir desculpa por tudo, eu estava daquele jeito, tal, e ponto. E aí, antes da sentença, houve essa retratação de forma cabal, de forma única, explicando todos os detalhes, via de consequência, não há necessidade, a partir do momento que a pessoa fez isso, que ela fez, exatamente, desse fato, se não há necessidade do perdão, né, por parte do ofendido. Inclusive, não teria nem condão de fazer esse perdão, pelo visto que a vítima, no caso aí, nem seria a vítima, quem foi que promoveu foi os familiares da vítima, né, no tocante a essa questão. Só que aqui o perdão do querelado, depois de instaurada a ação penal, não é um outro elemento necessário. Não existe este ato bilateral no processo penal. Então, não tem como fazer, até a própria decisão do STJ fala que não tem como fazer a analogia em malam partem, em desfavor do condenado, ou do réu, no caso, para impor a condição de causa suspensiva que quando não exige. Então, a retratação ela não deve surtir nenhum tipo de dúvida, não deve surgir nenhum tipo de dúvida, deve ser completa, definitiva e restrita, sem remanescer nenhum tipo de dúvida ou ambiguidade. Até eu estou fazendo a leitura do julgado, de desdizer as palavras ofendidas pela honra em face de determinada pessoa. Então essa decisão é importante, porque até antes do julgado, antes da sentença, há esse juízo de retratação. E esse julgado pode servir, logicamente, com base em outros casos concretos. Inclusive, existem algumas alterações legislativas que fazem com que possa trazer efeitos negativos à pessoa que fizer dessa maneira. Mas, por enquanto, ainda essas alterações ainda não foram, só apenas são projetos de lei. Enquanto isso, deve ser aplicado até o próprio artigo 143, que essa decisão, inclusive, foi de modo técnico, não foi jurídico, não preservou-se nada na questão institutiva, porque pelos comentários que fazem nas redes sociais, falam que essa decisão privilegiou porque os juízes favorecem juízes. Então esse seria o outro problema. Mas não é esse o caso, porque esse foi muito técnica a decisão. Bom, encerro esse vídeo agradecendo você que nos assistiu. Em breve eu vou trazer novos vídeos com muito mais comentários a respeito das decisões dos tribunais. Fique conosco, se inscreva no nosso canal. Um forte abraço.